Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro, jornalista responsável pela Agência Primaz de Comunicação. A Entrevista Primaz dessa semana tem como convidado o vereador Geraldo Salles de Souza, mais conhecido como Bambu, líder de governo na Câmara Municipal de Mariana e que cumpre seu 5º mandato parlamentar consecutivo. Em 2011, durante 8 meses, Geraldo Salles exerceu interinamente o cargo de prefeito municipal e atualmente atua como produtor rural, sendo também o presidente do Diretório Municipal do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Participam dessa entrevista meus colegas jornalistas, colaboradores da Agência Primaz, Luí Pereira e Marcelo Sena. Vereador, seja bem-vindo à Entrevista Primaz e obrigado por nosso convite. Eu que agradeço o convite, Luiz. Um abraço aí ao Luiz Felipe, ao Marcelo. É uma grande oportunidade de falar ao nosso marianense. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, antes de começar essa entrevista, eu gostaria de deixar claro que nossa intenção é promover o debate político sério e responsável nesse ano de eleições municipais e que a Agência Primaz não pretende entrevistar pré-candidatos. Além da longa trajetória do vereador Geraldo Salles na política maranhense, também pesou na nossa escolha desse nome a informação de que ele não será candidato este ano, mas nós vamos conversar com ele sobre isso daqui a pouco. E é com esse tema que eu inicio nossas perguntas, vereador. Qual é, efetivamente, hoje, sua situação em termos de direitos políticos e como que se chegou a esta situação de uma eventual impossibilidade de candidatura sua? Luiz, eu te agradeço por essa oportunidade de estar esclarecendo a população maranhense por que não candidatar nesse momento. Em 2011, eu posso afirmar que nós assumimos o município de Mariana num momento difícil. Tivemos à frente da prefeitura aproximadamente 7 prefeitos, 6 ou 7, não me lembro o número exato, e nós fomos muito perseguidos e tivemos vários processos. E um deles foi um processo de nepotismo com relação a um sobrinho meu que foi nomeado. Em 2010, esse sobrinho era nomeado da Câmara e nós tínhamos informação do jurídico da casa que o sobrinho da minha esposa não constava como parente no Código Civil e que poderia ser nomeado. Ao assumirmos a prefeitura, nós fizemos uma escolha daquelas pessoas mais confiáveis para cada departamento do município, né, de assumir um cargo. E alegaram na época que a falta de competência dele prova que tão era competente que está no município até hoje, não por minha indicação, mas por competência própria. E quando veio a recomendação do MP para a exoneração dos mesmos, a minha decisão imediata foi que se fizesse, que se cumprisse a recomendação do MP e levantasse todos os outros nomes possíveis, outros casos possíveis de nepotismo no município, e assim a Procuradoria do município fez. Infelizmente, né, nós fomos condenados em primeira instância, segunda instância, mas há um entendimento do nosso jurídico, dos nossos advogados, que isso não impede a candidatura nossa, até porque não houve dano ao erário nem enriquecimento ilícito. Mas nós entendemos nesse momento que é o momento de você dar um passo atrás. Eu não vou entrar na questão jurídica, ter uma candidatura sob júdice e lá na frente ter que deixar o mandato por determinação judicial, colocando em risco não só o meu mandato, mas o do grupo todo. Ok, vereador. Nós vamos agora fazer uma espécie de um ping-pong, alternando perguntas minhas e dos meus colegas. Então, a próxima pergunta será feita pelo jornalista Marcelo Sena, que, como já apresentei, é um colaborador da Agência Primaz de Comunicação.
Vereador, muitíssimo boa tarde, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Vamos lá. Eu vou começar com uma frase e, na sequência, eu faço a minha pergunta. Eu estou cansado. A população de Mariana tem ouvido isso constantemente do parlamentar que é o mais experiente de Mariana e considerado como o que mais conhece as regras estabelecidas no regimento interno da casa. O que significa esse estar cansado? E eu te pergunto, existe uma hora de parar de fazer política? Marcelo, excelente pergunta. Nós não podemos olhar a política só no cenário municipal. Nós temos que olhar no cenário estadual e federal. E eu quero lembrar aqui das manifestações de 2013. Eu acredito que os políticos não souberam fazer a leitura, né, das manifestações que foram à rua, da população que foi à rua. E muito se deve à eleição do atual presidente às manifestações de 2013, né? A negação à política, a velha política. E olha o que está acontecendo nesse momento. O presidente tem que se aliar ao Centrão, entregar cargos bilionários, né? Voltando à velha política que ele sempre participou, da velha política, quer dizer que houve aí uma enganação ao povo, à população brasileira. E nesse sentido, não fica diferente a nossa Mariana. Então, é o momento de uma eleição, é o momento de serenidade, saber escolher. Eu acho que a população precisa aprender a votar mais em projeto e menos em pessoas. E realmente, hoje, nós sentimos isso na pele. E eu aconselho, aproveito a oportunidade para aconselhar cada cidadão nesse momento, que se ele não concorda com esse acordo feito entre o presidente e o Centrão, e nós sabemos muito bem o que Centrão significa para a política brasileira, um conselho que eu dou, evite votar em qualquer partido que representa hoje o Centrão no país. E não é diferente na nossa cidade. É a oportunidade que nós temos, que cada cidadão, cada eleitor tem, de dar a sua resposta e mostrar a sua indignação. Muito bem, vereador. Dando continuidade, então, eu vou passar agora a vez ao meu colega Luiz Felipe, que também é colaborador da Agência Primaz de Comunicação, para fazer a próxima pergunta. Vereador, boa tarde. Líder de si mesmo. É uma frase que já foi repetida na Câmara algumas vezes em referência à sua atuação como líder de governo, né? E ainda na época que as reuniões eram realizadas de forma presencial. Em uma dada ocasião, inclusive, o senhor chegou a colocar essa função à disposição do prefeito Arte Júnior. Como o senhor reage a essa afirmação? E outra pergunta, qual a maior dificuldade para liderar a bancada governista na Câmara? Luiz, eu agradeço pela pergunta. Eu realmente, um momento, eu afastei. E só aceitei voltar e assumir a liderança de governo, atendendo um pedido dos secretários municipais, do prefeito e de toda a bancada. Porque nós vivemos num ano político. E o ano político é um ano eleitoral, e nós, como temos lá na Câmara hoje 3 pré-candidatos a prefeito, nós saberíamos que seria um ano muito difícil. E a gente, com a nossa experiência, poderia contribuir, não somente a bancada, não só com o governo, mas com a cidade de Mariana. Era essencial que a gente colocasse a nossa contribuição nesse momento. A dificuldade que temos é porque somos diferentes, pensamos diferente, mas o objetivo tem que ser o único, o melhor para a nossa cidade de Mariana. E foi por isso que eu aceitei assumir essa condição de líder, e com a pandemia, né, e com as reuniões online, tem dificultado muito o nosso trabalho. O que eu tenho pedido muito é o cumprimento do respeito à lei orgânica e o regimento interno da casa, que, na minha opinião, não está sendo respeitado nesse momento. Vereador Geraldo Salles, quando o senhor exerceu o cargo de prefeito de Mariana, em 2011, como já dito,
o senhor comandou a construção do túnel bala, que pretendia resolver o problema ali criado com o confinamento, digamos assim, do córrego do Catete. E, na ocasião, foi anunciado que a obra iria se estender até o ponto onde o córrego do Catete se encontra com o Ribeirão do Carmo. Isso acabou não sendo feito. Algum tempo depois, tivemos problemas ali no início da Avenida Nossa Senhora do Carmo, com a formação de uma cratera. Eu pergunto, vereador, essa obra ficou inacabada? Que tipo de problemas aconteceram para que o plano inicial não fosse cumprido e problemas acontecessem com tão pouco tempo após a obra ter sido concluída, ou pelo menos parte dela? Luiz, eu te agradeço a pergunta e é uma ótima oportunidade para a gente fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu quero dizer que nenhum prefeito gostaria e gosta de fazer obra debaixo do chão. Nem a gente queria fazer naquele momento, mas nos vimos obrigados a realizar aquela obra. Antes da gente assumir, já existia, e era de conhecimento de todos, né, que houve um decreto de emergência por causa de tudo que aconteceu ali na rua Elvio Moreira Moraes, mas houve simplesmente um paliativo em mais ou menos 50 metros dos 1.000 metros do túnel Âmico. E nós chegamos à conclusão que, através da Defesa Civil, através dos engenheiros, que precisávamos agir ali naquela região, porque vários prédios corriam risco de desabamento, como a prefeitura, inclusive, teve que indenizar alguns proprietários que teve sua propriedade danificada. Convocamos aqui a Defesa Civil Estadual, após o nosso decreto de emergência, que convalidou o nosso decreto e transformou aquele decreto municipal num decreto estadual. E somente após a decretação do estado de emergência, através do governador Anastasia, é que nós iniciamos o projeto da obra. Infelizmente, eu fico muito triste de dizer, Luiz, que nós demos o primeiro passo, mas o segundo passo ainda está por construir, ainda está por concluir. Nós tiramos o córrego, né, e mudamos ele para o centro da avenida. Mas, infelizmente, dá aproximadamente ali ao posto, entre o posto e a Vidraçaria Resende, até o córrego, até o Ribeirão do Carmo, as obras não deram sequência. Além disso, não recuperamos ainda o que estava danificado do túnel Âmico. Esse é o grande problema, ainda corremos risco. E eu considero aquela região do Catete ali no todo como uma bomba relógio. Aquilo está por explodir a qualquer momento. A sorte nossa é que não tem, nesses últimos 9 anos, acontecido uma chuva naquela região com potencial maior, que pode trazer sérios danos a todos os moradores e a toda a cidade maranhense. É preciso, e nós, durante esse período dos 9 anos, temos cobrado dos outros chefes do executivo uma ação mais concreta, uma decisão, né, para a conclusão daquelas obras. A primeira parte foi realizada, mas a segunda parte da obra ainda está por concluir. Vereador, aproveitando a oportunidade, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre como que foi essa experiência de comandar o Executivo marianense. Em algumas ocasiões, o senhor já afirmou que não tem boas lembranças desses 8 meses. O senhor ainda considera a possibilidade também de uma candidatura no futuro ao Executivo? Marcelo, com toda a sinceridade e honestidade, não. E eu vou te dizer por quê. Nós assumimos o Executivo num momento difícil e é preciso reforçar isso por uma determinação da Constituição Federal, né? E nós procuramos, naquele momento, não sabíamos quantos meses
ia ficarmos à frente do executivo. Poderia ser 1 mês, 10 meses, 1 ano, 2 anos, mas nós buscamos unir todos os maranhenses de bem em prol da cidade de Mariana. Uma coisa que nós fizemos, e eu tenho orgulho de dizer, que nós colocamos esquerda e direita, né, que nós, né, Luiz? Desde 82 eu milito na política marianense, e a esquerda e a direita de Mariana era ainda tempo da PUC e do PCV. O pessoal da direita não poderia frequentar o Guarani, o pessoal da esquerda não frequentava o marianense. Eu e minha esposa, a atual esposa, nós tivemos alguns dilemas, porque a família dela era de direita, então ela frequentava o marianense, mas desejava ir no Guarani. E eu, como achava aquilo muito estranho, e acompanhando a política desde 82, nós entendemos que a direita e a esquerda ela trouxe sérios prejuízos à nossa cidade, como não conclusão de obras iniciadas pela esquerda ou pela direita ou vice-versa. E naquele momento nós entendemos que era o momento de unir todos os marianenses de bem, e nós convidamos o pessoal da esquerda para compor o governo com o pessoal da direita e o pessoal do centro, né, que já tinha iniciado o centro. Então, foi uma experiência única e deu muito certo, porque nós montamos uma equipe muito boa, uma equipe comprometida com a nossa cidade. O que eu tenho de arrependimento, eu vou ser sincero com você, nós fizemos um governo de 8 meses, pode ter sido igual, mas mais honesto que o nosso não existiu. Tá? E o arrependimento que eu tenho hoje, e eu posso ser muito sincero com vocês, que eu vou levar para o resto da vida, é de não ter roubado. Como diz aquela frase, né? O homem ainda vai ter vergonha de não roubar. É um orgulho que eu tenho, é um legado que eu aprendi com meus pais, com meus avós, quero deixar para os meus filhos. Mas há momentos na vida que a gente duvida. Será que não seria melhor ter roubado ou deixado roubar? Porque hoje eu sou muito perseguido, respondo vários processos, porque não deixei roubar. Porque contrariei o sistema, porque cortei alguns contratos. Vou dar exemplo de um, a Coam. A Coam era uma vergonha na nossa cidade. No segundo dia, nós encerramos o contrato com a Coam e instituímos no município a alimentação escolar própria. Então, eu te falo com toda sinceridade, com toda a honestidade do mundo, o único arrependimento que eu tenho, às vezes, mas contrariando até as minhas convicções, o ensinamento do meu pai, os exemplos que eu quero deixar para meus filhos, é de não ter roubado. Porque a justiça hoje, ela está condenando as pessoas para buscar recursos, para pagar justamente... Vou dar um exemplo para você. Nós fomos condenados, né, num processo de nepotismo. A própria justiça reconhece que não houve dano ao erário nem enriquecimento ilícito, mas te aplica uma multa de 12 vezes o que você recebeu. Tá? Eu fui prefeito por 8 meses, tomo uma multa de 12 vezes o que eu percebia como prefeito, corrigido monetariamente. Eu, com toda sinceridade, com toda a honestidade do mundo, eu não tenho condições de pagar. Talvez, se eu tivesse roubado, eu teria condições de pagar a multa e seria candidato no futuro. Mas hoje eu tenho certeza e convicção e posso dizer a todos os marianenses que eu não tenho condições de pagar a multa determinada pela justiça, vou ficar um cidadão, né, brasileiro sem condições de adquirir um empréstimo. Então, eu acabei com o nome, aquilo que eu preservei a vida inteira, aquilo que eu mais prezei da minha vida, que é o nome, eu não teria esse nome mais para financiar uma geladeira, para financiar um carro. Então, não seria melhor, talvez, eu ter roubado, mas veio o outro lado, o lado do que meu pai, minha mãe me ensinou, meus avós me ensinaram, e é o exemplo que eu deixo para meus filhos, tá? Vou ficar um cidadão que vou ter que me sobreviver e me virar para sobreviver. Mas eu não tenho condições hoje e no futuro de pagar essa dívida que eu terei com a justiça e não terei como sobreviver, depender aí se eu precisar lá, como um pequeno produtor rural, tomar um empréstimo para plantar uma roça. Então, às vezes,
nos faz refletir se não seria melhor ter roubado. Vereador, vamos falar agora um pouco de política de uma maneira geral. Eu quero saber como o PDT está se preparando para as eleições municipais e se existe a possibilidade do lançamento de uma candidatura própria e majoritária pelo PDT. Luiz, nós buscamos alguns companheiros, e ele não me proibiu de falar, mas nós conversamos muito com o doutor Márcio Galvão, que seria um nome, que foi meu secretário de saúde, inclusive. Nós buscamos, nesse tempo todo, conversar com o ex-promotor de justiça, aposentado hoje, doutor Antônio Carlos de Oliveira, seriam bons nomes, mas, infelizmente, o que tem acontecido no país, e eu fico muito triste de dizer isso, que as pessoas, a política, ou a politicagem, como ela está sendo feita, tem afastado as pessoas de bem. E a família do doutor Antônio Carlos, como a família do doutor Márcio Galvão, eles não concordaram com a futura candidatura dos mesmos. O PDT tem outros bons nomes, mas nós chegamos à conclusão que o que é melhor para o PDT, ou o que é melhor para o vereador Mamuru, nós temos que avaliar, e nós temos que colocar a nossa cidade acima das predileções pessoais. E nós hoje já escolhemos, como vereador e como cidadão, nós escolhemos já o nosso candidato, e nós, no nosso entendimento, é o melhor para a nossa cidade e nossa população nesse momento, que é o Nildo Godoy. Então, eu te falo que ainda depende da aprovação do partido, mas o partido de hoje tem já com 20 pré-candidatos a vereadores. Eu acho que o partido vai aumentar o número de representação na Câmara, que é muito importante, e já, de antemão, vamos trabalhar junto ao partido para ter um apoio de 100% do partido para a candidatura do vice-prefeito Nildo Godoy, por entender que o Nildo, nesse momento, não é o melhor para o PDT, não é o melhor para o vereador Mamuru, mas sim o melhor para a nossa cidade de Mariana e nossa população. Muito bem, vereador. A minha próxima pergunta tinha um pouco a ver com o que o senhor falou agora, sobre as perspectivas, do partido, já imaginando que não houvesse essa possibilidade de uma candidatura própria do PDT ao executivo. O senhor acabou de dizer que considera, ou tem pelo menos a expectativa de que o partido possa ter um bom desempenho, e ter mais de uma cadeira, hoje apenas o senhor no PDT. Mas eu gostaria de levar o assunto, ainda dentro da questão das candidaturas à Câmara, em que esse ano as eleições não pode haver coligação para os cargos do Legislativo, mas eu gostaria de levar a situação a pergunta para o lado de uma situação que aconteceu depois das eleições de 2018, que muitos casos de supostas ou quase provados casos de candidaturas femininas colocadas apenas para cumprir uma exigência legal, e com candidaturas laranja, etc. e tal. Eu gostaria de saber, vereador, como é que o PDT está se preparando e, em termos de ter a mulher marianense efetivamente participando da política de nossa cidade. Ô, Luiz, nós trabalhamos no sentido de que a participação da mulher hoje é muito importante, tendo em vista que nós temos uma representante no Legislativo, no número de 15 vereadores. Eu acho muito pouco. Não pode ter só aquela cota de 30%. Eu acho que a mulher tem que ocupar o seu espaço. E, nesse sentido, nós buscamos representantes de defesa daquelas pessoas que defendem o direito, operadores do direito. Nós temos candidata hoje
com a formação na área do direito. Nós temos representantes na área da saúde, nós temos representantes na área do esporte, da cultura, e nós temos representante importantíssimo na área da educação. Então, nós temos várias candidatas hoje a vereadoras no nosso quadro, e é um orgulho dizer isso, porque nós até dispensamos, Luiz, vários candidatos que não comungavam com o ideário do partido, né? Então, nós recebemos muita oferta, muitas pessoas querendo participar do partido, querendo vir para o partido, se candidatar pelo partido. Mas o partido PDT hoje entende que não vai ser mais um partido onde a pessoa habilita para se candidatar, e sim um partido atuante, vai defender suas ideias e ajudar na construção de uma cidade melhor. Vereador Geraldo Salles, a política ela tem umas peculiaridades, né, umas particularidades, seja na política marianense, seja na política estadual e federal. Eu me refiro especificamente, por exemplo, a alguns casos de transferências de prestígio político e de votos entre membros da mesma família. Para a gente ficar num caso só, o atual prefeito de Mariana, ele foi vereador, ele é filho de um ex-vereador, e ele tem um irmão exercendo o seu terceiro mandato na Câmara. E no seu caso, um sucessor já está sendo preparado? Para quem que o senhor pretende transferir esse prestígio político como o 8º vereador mais votado de 2016, com mais de 1.000 votos? Marcelo, essa discussão nós estamos fazendo internamente, mas eu quero deixar claro que, como presidente do partido, talvez até eu afaste da presidência agora, porque nós temos a eleição do diretório agora no dia 14 de junho, mesmo com a pandemia, não vai ser aquela convenção, aquela eleição do diretório como a gente gostaria, com a participação de todos os membros. Nós estamos pedindo às pessoas para passarem lá na Câmara, simplesmente assinar e dar seu voto. E talvez a gente faça isso até numa reunião como estamos fazendo aqui internamente, online, né? E eu quero dizer o seguinte: como ainda estou presidente do partido, a minha função nesse momento é apoiar todas as candidaturas, as pré-candidaturas, né, do quadro hoje do PDT. E tem sim a possibilidade de algum membro da família sair candidato. É lógico que nós apoiaremos, né, um dos membros. Mas, de antemão, até o momento, até a presente data, o apoio é definido a todos os pré-candidatos do partido. Vereador, falando um pouco agora de experiência, como o senhor avalia a atuação, né, da Casa de Leis de Mariana, da Câmara Marianense, ao longo desses 20 anos? E que avanços no sentido de debate público que esse órgão alcançou nesse tempo? Ô Luiz, o mundo evoluiu muito, né? Aquele que não acompanhar a evolução do que está acontecendo no mundo, ele fica parado no tempo. Mas eu, com toda a honestidade, eu acho que cada ano que passa, a cada legislatura, a Câmara piora. Ela perde um pouco em qualidade. A Câmara de Mariana, o debate tem se apequenado muito. Eu acho que nós precisamos melhorar aí a qualidade do debate. E nós não podemos mais, e é inadmissível, né, no momento, pleno século XXI, você ainda está discutindo o buraco na rua tal, o poste na rua Y, e os grandes problemas, da cidade, ficam em segundo plano. Quando você tem uma proposta de trazer uma empresa para o município, gerar renda, gerar emprego, que hoje é o desejo de qualquer cidade do mundo, nós apequenamos esse debate. Então, é com muita tristeza que eu vejo o que está acontecendo hoje no nosso município. Sem contar que a falta de respeito, o que nós juramos ao tomar posse, que é respeito à lei orgânica, à Constituição Estadual, à Constituição Federal e o regimento interno da Câmara, que está
flagrantemente sendo desrespeitado em muitas ocasiões. Vereador, o Luiz Felipe fez uma pergunta a respeito de uma forma geral de avaliação da atuação da Câmara, de uma forma geral. Gostaria agora de particularizar para a sua atuação. Qual é a sua avaliação da sua atuação nesses 5 mandatos? Ô Luiz, nós temos algumas conquistas que... Vou dar algum exemplo. Nós somos autores de uma lei de ajuda ao estudante. Nós tínhamos muitos filhos de marianense que estudavam fora da cidade, como você conhece, e nós não tínhamos uma legislação ainda que permitia o município contribuir com essas famílias. E eram famílias que procuravam a gente todo dia no gabinete, pedindo ajuda para pagar vale de transporte, inclusive para Ouro Preto e outras cidades. Nós somos autores dessa lei, eu acho que essa é uma lei das mais importantes aprovada na Câmara até hoje. Fomos oposição em situação, né? E demos a nossa contribuição na questão de fiscalização. E hoje, esse último mandato, por exemplo, nós temos atuado no sentido de contribuir e ajudar a administração, porque eu entendo que quando você vence as eleições, a sua missão é ajudar a administrar, ajudar na gestão pública. E quando você perde a eleição, a sua missão é ir para a oposição. Mas a oposição pode ser uma oposição construtiva. O exemplo disso, a lei, que eu acho que é uma das mais importantes, né, na área da educação, que contribui muito para os nossos estudantes, nossos marianenses, ela foi votada e aprovada quando eu fazia parte da oposição. Nós tínhamos uma dificuldade, tínhamos uma determinação, inclusive, do chefe do Executivo para a reprovação da lei. Isso chegou ao meu conhecimento por um vereador da situação à época, que ele recebeu uma determinação de votar ao contrário, mas nós conseguimos, com união e participação importante, né, dos estudantes, levá-los à Câmara no dia da votação, e a aprovação foi por unanimidade. Então, é uma das conquistas que eu acho que vamos ter por vários anos na nossa cidade. Vereador Geraldo Salles, e sobre ser prefeito? Qual que é a maior dificuldade em ser prefeito? Marcelo, eu tenho falado muito, principalmente com o Du, e falei disso para o Nilton hoje, na reunião, que ser prefeito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é riscar o eu do nosso dicionário e colocar a palavra nossa. Ninguém faz nada sozinho. E você erra e acerta, mas o maior acerto é quando você escolhe a sua equipe. Quando você tem uma equipe comprometida, uma equipe honesta, uma equipe séria, capacitada, o resultado, com certeza, será bom. Quando você não sabe fazer suas escolhas, aí você encontrará muitas pedras no caminho. Então, eu acho que a parte mais importante para ser prefeito é saber escolher as pessoas, ouvir e aprender a ouvir, principalmente os anseios da população. E foi isso que nós fizemos em 2011. Escolhemos uma equipe qualificada, uma equipe respeitada, uma equipe capacitada, honesta, e ouvimos muito os anseios da comunidade. É claro que falhas, nós somos seres humanos, falhas acontecem, né? Mas o prefeito hoje ele tem que procurar acertar mais do que errar. Eu acho que o exemplo disso, nesses últimos 4 anos de dificuldade que nós enfrentamos em Mariana, eu acho que o prefeito Du falhou como acertou. Aí cabe à população avaliar qual é a porcentagem de acerto e qual é a porcentagem de erros. E o futuro prefeito que assumir a cidade de Mariana procurar errar o menos possível, né, para o bem da população marianense.
Vereador, falando então de avaliação de prefeito, o senhor, enquanto vereador, líder do governo e cidadão marianense, qual a sua nota do atual prefeito Duarte Júnior de 0 a 10? Qual a sua nota para ele e quais pontos deveriam ser melhorados e quais pontos você destaca aí nesse mandato dele? O prefeito Duarte, eu tenho um carinho muito especial por ele, até porque é meu afilhado. Tem um coração enorme, quer agradar a todos, quer fazer o bem da cidade, quer o bem de todos. Mas há momentos na vida que você tem que tomar algumas atitudes mais enérgicas. É preciso cortar um dedo para não perder a mão. É preciso agir mais com a razão. Onde eu acho que ele falhou foi nesses pontos. Passou por um momento difícil, né? Após o rompimento da barragem, houve uma queda enorme na arrecadação do município, aumento significativo nas demandas por políticas públicas, né? E, acima disso, você tem a questão do desemprego, a questão do desenvolvimento econômico, que há uma necessidade muito grande de se fazer, e você não consegue fazer isso de um dia para o outro. Mas eu dou a nota 8 para o prefeito Du hoje, porque realmente todo ser humano, como eu disse anteriormente, ele é factível a falhas, né? A errar. O erro é humano. É permanecer no erro que não devemos permanecer. É claro que falhamos em algumas situações. Eu acho que o prefeito Du, ele tem se esforçado e muito. Há um mérito muito grande e esse mérito dele não será visto agora, sim, no futuro, né? Com as ações que iniciarão agora e darão sequência, se Deus quiser, com o nosso candidato que está, você aí, efetivado, né, pelo grupo, como nosso futuro candidato a prefeito, que, no meu entendimento, será o prefeito de Mariana. E esses méritos da atuação do prefeito Duarte serão reconhecidos no futuro, e não agora. É claro que houve, aí eu acredito que, por exemplo, vou dar exemplo aqui do SAAI. Eu, na minha opinião, já teria acabado com o SAAI há muito tempo. O SAAI virou um departamento que não dá a resposta que a população espera dela, que é o bem essencial, que é a água, né? Qual uma dona de casa hoje que consegue, né, com um filho pequeno, se manter faltando água 2, 3 dias, como nós estamos acostumados com isso? E é uma das coisas que eu me envergonho nesses 20 e poucos anos, né, de vida pública. Eu tenho vergonha e peço desculpa à população por não ter sido mais firme na atuação da resolução do problema da água e do saneamento básico do nosso município. Eu acho que Mariana teve muito dinheiro, teve rios de dinheiro, e não atuou realmente aonde deveria atuar, que é no saneamento básico. Principalmente na questão da água, eu acho que é uma questão que nós temos que tomar uma decisão de acabar com o SAAI e colocar uma empresa especializada realmente para colocar água de quantidade e qualidade na casa do cidadão marianense. E eu acho que nesse ponto, eu acho que o prefeito deixou a desejar um pouco, mas o somatório, eu acho que ele acertou mais do que erro. Vereador, o senhor já mencionou uma espécie de um arrependimento que não é muito arrependimento de não ter roubado, né? A gente entendeu muito bem a sua posição, mas eu gostaria de, apesar do senhor já colocou aí também uma situação agora com relação à questão do SAAI e de sua atuação ou não, por o senhor não ter conseguido resolver isso, mas eu queria que o senhor pontuasse para nós quais foram as maiores alegrias, não arrependimentos, as maiores decepções que o senhor teve nesses 20 anos de vida pública. Ô, Luiz, a alegria que você tem na política é quando você consegue realizar algo que traga benefício à população, né?
são coisas, particularmente falando, quando você consegue ajudar um cidadão que precisa de você numa área da medicina. Vou dar exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande com UTI, CTI no nosso município, e quando as pessoas precisam, aí você tem um apoio lá do secretário, de um deputado que nos ajuda nesse sentido. Para salvar uma vida, isso nos traz muita alegria. Quando você consegue realizar uma ação que traz benefício coletivo para toda a sociedade, é muito importante. Eu tenho procurado nesses últimos anos, Luiz, com muita serenidade, dar a nossa contribuição na área coletiva. Vou dar exemplo no enfrentamento agora à Covid. Nós, como presidente da Comissão de Saúde e Educação da Câmara, nós temos tentado levar a mensagem, né, da importância de ouvir os técnicos, os cientistas nesse momento. Nós não podemos mais aceitar os achismos, né? Não podemos deixar as pessoas tirar proveito político de um assunto que não pode ser politizado. Então, nós temos levado os técnicos, as pessoas, e eu quero aqui fazer um agradecimento especial, aquelas pessoas que, mesmo não fazendo parte, né, do quadro de servidores do município, têm colocado à disposição para contribuir nesse momento tão difícil, que é o momento do enfrentamento da Covid, e não é só da nossa cidade, é do Estado, é do Brasil e do mundo. E aí tenho recebido lá, como recebi na última segunda-feira, o doutor Márcio, a doutora Adriana, lá da UFOP, não sei se foi colega sua, Luiz, e o doutor George. E eles deram uma contribuição muito grande, e eu acredito até hoje, nos falamos, eu e o Márcio Galvão, nessa parceria que é muito importante entre as prefeituras e as universidades. Nós temos que explorar mais a nossa inteligência, os nossos professores e as nossas universidades. E eu espero, com todas, entre a Universidade Federal de Rio Preto, nesse momento tão importante para a nossa população. Vereador Geraldo Salles. Mariana vive hoje o momento de Mariana, ele engloba pandemia, reassentamentos, crise econômica. Diante disso, eu te pergunto, o que nós podemos esperar dos próximos líderes políticos municipais? Marcelo, né, com 60 milhões de votos, demos um tempo para ver, realmente torcemos, né, para que ele fizesse o correto, que atendesse às necessidades da população brasileira. Nós entendemos que quando você elege, você não é o presidente, não é o prefeito daqueles que votaram em você. Você é presidente, você é governador, você é prefeito do todo, de toda a população. Infelizmente, nós vimos aí, antes da pandemia, o PIB brasileiro, um pifinho, né? Em vez de melhorar o PIB brasileiro, ele teve uma queda nos últimos 3 anos. Com toda a credibilidade do início de governo, a gente viu, nesse primeiro ano, que, infelizmente, a política pública brasileira não deu certo, deu errado, né? Principalmente na área da economia. E você, hoje, falar em educação, se for falar em saúde, você tem que falar em economia, uma coisa está atrelada à outra. O que eu espero realmente é que Mariana ainda tem um privilégio que outras cidades não têm. Pós-pandemia, eu quero dizer que nós passaremos, sabe? Porque tem muitas ações já iniciadas esse ano que emprego para o nosso município. Vou dar exemplo do loteamento que inicia esse ano, não termina. O saneamento básico de 70 milhões vão iniciar esse ano, não termina esse ano.
E é preciso dar sequência a esse trabalho, até porque nós não trabalhamos na diversificação econômica. Nós estamos muito dependentes da mineração. E aí vamos avaliar no contexto brasileiro. Você tem uma briga com membros do governo e membros até familiares do presidente brigando com a China. E essa briga com a China, ela não traz benefício nenhum ao Brasil. Porque nós somos exportadores e amanhã ela trava a exportação ou qualquer negociação do Brasil, ela vai atingir em cheio a nossa cidade. Então, o rompimento da barragem de Brumadinho, que a Vale, né, começou as minerações nas cidades, né, a mineração em todas as cidades. Muito grande para Mariana. Se não fosse a ação efetiva do prefeito Dude, eu tive o prazer de acompanhar numa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual a Câmara tomou a iniciativa de homenageá-lo em qualquer homenagem que a gente pensar e imaginar em fazer ao atual presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda é pouco. Nós temos que agradecer muito, porque ele ligou para a direção da Vale durante a reunião e pediu que a Vale olhasse com carinho e respeito por tudo que Mariana tinha feito para a Vale naquele momento. E a Vale está colocando quantos milhões a Vale colocou sem nenhuma obrigação no nosso município, atendendo o pedido do presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso foi uma ação do prefeito Duarte, e esse ano nós já recebemos, no mês de fevereiro, nós recebemos 20 milhões. A Vale não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo, mas está fazendo. Então, eu vejo com muita preocupação as atitudes que estão sendo tomadas no governo federal e atingir em cheio nossa cidade e nossa população. Imaginemos, paralisou lá, a China para de comprar o minério nosso e vai comprar da Austrália, que ela compra até na Austrália mais barato. E chega, é mais próximo, né? Então, qual o reflexo disso para o país? Qual o reflexo disso para a nossa cidade? E o que nós fizemos para diversificar nossa economia? Nada. Então, nós teremos dificuldade, nós teremos demissão de servidores, não só nomeados, como contratados, como efetivos. Nós fecharemos fecharemos unidade de saúde, unidade escolar, porque não tem condições nenhuma de manter. Então, é com muita preocupação que a gente vê as ações hoje do governo federal com relação à política externa que pode atingir a nossa cidade. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, e a gente espera que realmente a população maranhense escolha um candidato, um prefeito, e eleja um prefeito que saiba ouvir, né? Que tenha experiência, que pode ajudar muito nesse momento. Vereador, eu vim aqui agora só para cobrar uma coisinha que eu acho que ficou incompleta na resposta sem ser essa anterior, que eu não ouvi sobre as suas decepções durante esse tempo enquanto político. Você poderia deixar isso para a gente? Só para simplificar, o que mais me decepciona na política é o interesse pessoal acima do interesse público. Eu vejo muito isso, né? E por isso que a gente tem que exaltar aquelas figuras que realmente preocupam com o interesse público. E nesse meio, uma grande maioria, ele coloca os interesses pessoais acima dos interesses públicos. Essa é a minha grande decepção com a política. Caminhando agora para o final, Bambu, eu quero saber qual conselho ou quais conselhos o senhor daria para os novos candidatos à Câmara Municipal? Olha, que primeiro trabalhe e coloque a proposta que você realmente possa cumprir.
assuma o compromisso com a população daquilo que você possa cumprir. É natural, quando você se candidata, você entender que você vai chegar lá e resolver tudo. Eu também, quando fui eleito pela primeira vez, eu tinha essa impressão, vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando você chega, você pega a primeira coisa, o regimento interno, a lei orgânica, a Constituição Mineira e a Constituição Federal, é, no mínimo, obrigação sua ler e entender por que você vai atuar em cima de uma legislação. Não é tudo que você quer que você pode fazer. Você tem normas a seguir e respeitar essas normas. E eu digo que a primeira coisa que o candidato a vereador deve fazer é ir à Câmara Municipal, pedir lá o exemplar do regimento interno e a nossa lei orgânica. A lei orgânica é a nossa Constituição, a nossa lei maior. Leia, para você não fazer promessas que você não possa cumprir, e realmente cumpra o que está, não só no regimento interno da Câmara, mas principalmente na nossa lei orgânica. Vereador Geraldo Salles, antes de encerrar, eu gostaria de deixar registrado aqui, novamente, nossos agradecimentos por sua aceitação ao nosso convite, por essa conversa gostosa e, até certo ponto, bastante reveladora. E, então, eu abriria um espaço, vereador, para que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais. Vereador, o senhor... Agradecer ao Marcelo, agradecer ao Luiz Felipe e a você, Luiz. Dizer que eu sou de um partido que preza muito a liberdade de imprensa. E vocês têm um papel preponderante nesse momento. Não só com a cidade, mas com tudo que está acontecendo no Brasil. Eu fico indignado, às vezes, quando eu vejo alguém atacar a imprensa, como ela está sendo atacada nesse momento. E quero parabenizar vocês, principalmente pela cobertura do enfrentamento à Covid-19. Acho que vocês levam uma mensagem muito importante de conscientização da nossa população. E quero pedir nesse ano a cada cidadão e cada cidadã marianense, antes de colocar lá, apertar o número na urna, que pense bem, que avalie cada candidato, que escolha aquele que realmente seja melhor para a nossa cidade. Eu quero te dizer, Luiz, que nós tomamos uma decisão como vereador hoje de apoiar o Nilton Godoy, o atual vice, não porque ele é mais bonito que os outros, e não por interesse pessoal. Eu tenho convívio com outros vereadores que são candidatos a prefeito legítimo, a gente respeita, né? E pelo convívio, a convivência que nós temos no dia a dia, talvez se eu fosse olhar para mim, seria melhor apoiar um colega que está lá 2, 3 mandatos juntos, 10 anos juntos, né? Seria muito mais interessante. Mas chega um momento que a gente tem que pensar na cidade, pensar no nosso povo e avaliar bem nossos candidatos. Isso foi o que a gente fez, não só eu, como toda a bancada de legislação, em amplo debate, né? Nós chegamos à conclusão, por unanimidade, que a melhor opção para a Mariana nesse momento é o nome do vice-prefeito, por tudo que está acontecendo na nossa cidade, e dizer a cada cidadão, realmente, faça uma reflexão antes de colocar o seu voto sagrado, porque o voto, ele traz muita consequência, se você não souber escolher. E, mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Estarei sempre à disposição para levar essa mensagem, né, à nossa população. E que Deus nos abençoe nesse momento, né? E nos proteja. Perfeito, vereador. Nós, então, chegamos ao final de nossa entrevista primaz dessa semana e agradecemos a todos e todas pela audiência. Esperamos contar com o acesso de vocês às nossas publicações no nosso site, agenciaprimaz.com.br.
E também gostaríamos de convidar a todos e todas para acessarem nossa campanha de financiamento coletivo. Nós vamos colocar o link ao final desse vídeo e solicitando o apoio de vocês para a importância que, aliás, esse apoio é importante para que a Agência Primaz possa continuar exercendo o jornalismo regional com seriedade, responsabilidade, independência e imparcialidade. Mais uma vez, obrigado ao vereador, ao Marcelo, ao Luí, e na próxima semana teremos uma nova entrevista Primaz.